Ô Zaidan, a gente vai entrar em instantes na entrevista aqui com o Dr. Roberto e... Eu dei uma encurtada aqui porque eu achei que já estava aqui. A gente já tá tentando fazer o contato com ele. O nosso tema vai ser reinfecção, mas importante a gente destacar também a questão das mortes por Covid na Europa, né? Sim. Isso está chamando muito atenção e os casos de infecção cada vez mais volumosos, né? É verdade. É interessante que há muita infecção, muitos casos de infecção, porém continua a redução do número de mortes. Então são dados, que claro é o dado mais importante. Houve um descolamento aí, né, Zaidan, das duas coisas, né? E importante também, não só no número de mortes, mas de hospitalizações. Portugal tem sido uma exceção, não é? Portugal que teve números baixíssimos quando a Europa sofria, Itália, Espanha, França, e agora começa a ter números preocupantes também no caso de hospitalizações e mortes. Ou seja, não só daqueles que faleceram por causa da Covid, mas também aqueles que precisam de internação em UTI. Mas o fato é que a França, por exemplo, adotou medidas drásticas em grandes cidades, Paris, Marselha, né? 9 cidades francesas passaram a ter toque de recolher, inclusive, das 9 da noite às 6 da manhã, né? Toque de recolher, foi anunciado pelo Macron. Medidas mais duras adotadas na Holanda, na Bélgica e em algumas regiões da Alemanha. A Alemanha não tomou uma medida uniforme, mas em algumas regiões houve um endurecimento ou um reendurecimento das regras de convivência por causa dos novos casos de Covid, né? E o Brasil pode aprender com isso, né? Observar o que tem acontecido lá. Acredito até que o Brasil terá, digamos, um caminho diferente, né? Pelo número altíssimo de infecções e de mortes. Talvez não tenha a chamada segunda onda, né? Talvez já tenha sido tudo de uma vez, né, Ronald? É exatamente nesse âmbito que a gente vai falar de segunda onda aqui no Brasil, ou de terceira onda em outros lugares. Mas vamos falar também sobre reinfecção, que é um tema que tem ficado cada vez mais na pauta, porque antes eram casos isolados e agora são muitos casos sendo analisados, inclusive aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas e em outros, na Universidade de São Paulo e em outros lugares. Nós vamos conversar com o Roberto Medronho, que é epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Roberto, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde aos ouvintes. Como é que os médicos, e o senhor é um especialista, como é que vocês têm acompanhado as notícias dos casos de reinfecção? No começo, causou um grande rebuliço as pessoas falando, mas como é que pode, né? Aí fizemos aqui várias entrevistas, falamos com vários especialistas, falando, olha bem, não é bem assim, os casos de reinfecção podem acontecer, mas muito provavelmente não terão a gravidade dos casos originais. Os casos estão se avolumando, pelo menos as notícias desses casos. É motivo para preocupação? Olha, eu acredito que ainda não. É preocupante, mas o número de casos, mesmo aumentado, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que estão se infectando, né? E quando você tem essa quantidade de pessoas, é natural, porque a gente aprendeu na medicina com nossos professores, e agora eu ensino medicina para os meus alunos, que cada caso é um caso, né? Então, quando você tem uma quantidade enorme de casos, um ou outro, né, pode sair um pouco do padrão habitual, né? Claro, você bem disse, não é um caso nem dois, já tem vários casos nesse sentido, mas, ainda assim, proporcionalmente ao volume de casos, ainda é pequeno, tá certo? Agora, é uma doença que ainda a gente ainda não conhece totalmente. Nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando em alta velocidade, né? Então, o avanço científico pode ser que a gente reavalie isso mais adiante. Mas, no momento, nós sabemos que tem alguns pacientes já confirmados, São Paulo, aqui no Rio, na UFRJ, também já tem casos confirmados, né, que a pessoa se reinfectou, mas também existe até uma outra possibilidade, em outros casos, de não ser uma reinfecção, e sim uma reativação da infecção, né? Isso ainda não está comprovado, mas pode ser também que algumas pessoas possam reativar um processo infeccioso que ficou latente nela e ela fazer um PCR
dar negativo e mais à frente a infecção ser reativada do mesmo vírus. Ou seja, quando a gente fala reinfecção, é um vírus tal infectou a pessoa, um período depois é um outro vírus, claro que é o coronavírus, é o SARS-CoV-2, mas com uma outra configuração genética diferente da primeira. Agora, se é o mesmo vírus, a hipótese da reativação, ela aumenta. Então, nós temos ainda muito, e você bem disse, o segundo caso, a gente tem visto que o segundo caso é mais brando, mas recentemente saiu publicado nos Estados Unidos um caso que foi o inverso, né? Foi o primeiro episódio foi brando, o segundo episódio foi mais grave, né? Enfim, ainda está pairando ainda muitas dúvidas do ponto de vista científico para que a gente afirme peremptoriamente uma coisa ou outra. Como esse processo ainda a gente tem o que aprender, né? Como o senhor deixou bem claro, você entender melhor o que está acontecendo, não é motivo para tudo isso que a gente às vezes tem a vontade de informar ou de dizer quando vira notícia, mas tudo o que aconteceu, como o senhor disse, trocamos o pneu do carro, e não é só trocar o pneu do carro com o carro andando, é com o pneu do carro andando e em alta velocidade. Esse aprendizado, desde o fim do ano passado, faz com que esses eventos, a segunda, a terceira onda, a reinfecção, tudo fique mais fácil de ser entendido ou menos difícil de ser entendido com o aprendizado desses meses? Sim, sem dúvida. Começa, inclusive, pelo mais importante, né, sobre qual a melhor forma de tratar os pacientes graves, né? Houve uma curva de aprendizado mundial fantástica e hoje é uma das possibilidades da nossa letalidade ter diminuído, né? Pode ter sido a curva de aprendizado sobre a melhor forma de abordar um paciente. Agora, pelo que nós estamos vendo, esses achados são achados importantes, que precisam ser levados em conta, mas que até o momento não têm sido importantes do ponto de vista do impacto para o controle da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Digamos que a reinfecção fosse muito comum. A pessoa pegou o coronavírus, não tivesse proteção adequada, ou pelo menos pudesse se reinfectar um mês depois. Essa doença ia ser um problemaço, né? Gravíssimo, né? Até mesmo em termos de vacina. Então, felizmente, isso não é o que está mostrando a realidade. Alguns casos, sim, em outros casos. É como uma vacina. A vacina do sarampo ela é excelente, mas em alguns pacientes ela imuniza, mas não todos os pacientes ficam imunizados. Porque pode ser desde problemas na aplicação, no armazenamento da vacina, mas também problemas individuais, né, daquele indivíduo não ter desenvolvido os anticorpos a despeito de ter entrado em contato com o antígeno. Então, é de uma complexidade muito grande. E como isso está sendo tudo, é como se tivesse um grande Big Brother, né? A gente está vendo isso, o mundo todo está vendo, porque o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo todo está acompanhando cada passo da pandemia. E é muito importante que isso esteja acontecendo. Mas não podemos ter motivo para pânico. Vou lhe dar um exemplo. Quando o Oxford suspendeu a vacinação, né, por conta de um caso que aconteceu provavelmente associado à vacina, o protocolo suspende a vacina, né? E aí, um caso entre milhares de pessoas é uma coisa muito pequena. Depois viu-se que não estava associado à vacina. Mas um leigo vai olhar assim, meu Deus do céu, a vacina pode trazer problemas e eu não vou tomar mais essa vacina. Não. As outras vacinas que nós testamos sem esse acompanhamento em tempo real, né, aconteceu até coisas muito mais importantes que só liberamos para o mercado, para a aplicação, depois de ter toda a segurança e a eficácia. Então, aquele exemplo que me deu, a mim, como cientista, me deu mais segurança de que a coisa estava sendo feita de forma séria, para muitos leigos, achou que, ai meu Deus do céu, não vou querer tomar essa vacina não. Entendeu? Aí a percepção muda muito, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos acumulando um nível de conhecimento como jamais visto na história da humanidade. A começar, inclusive, pelo exame RT-PCR. Quando eu me formei,
A primeira grande pandemia que nós enfrentamos no mundo moderno foi o HIV. O HIV, na década de 80, 90. E eu tinha acabado de me formar. Né? O exame de ELISA para o HIV só saiu um ano e meio depois de descoberta da doença. Esse vírus, um mês depois de identificado o genoma dele, nós já tínhamos o RT-PCR, que é aquele exame de nariz. Então, a ciência avançou muito, está dando respostas muito robustas com relação a essa pandemia. O problema é que é uma doença com uma transmissibilidade muito alta e uma imprevisibilidade. A gente, embora saiba que alguns grupos de maior risco tendem a evoluir mais gravemente, mas a gente ainda não conseguiu, por exemplo, identificar que essa pessoa não pode pegar Covid de jeito nenhum, porque senão ela vai evoluir para um caso de forma muito grave. Essa outra pessoa não, ela tendo Covid vai ter um resfriado, uma gripe de pequena monta, não teria tanto problema. A gente não conseguiu isso ainda e acredito que nesse processo agora pandêmico não conseguiremos, porque precisa de muitos estudos e muitos avanços até que a gente determine isso. Né? Então, é um período de muita incerteza, né? E a população fica muito angustiada com isso, né? Embora a gente saiba que a gente que estuda isso desde a doença, né, desde muitos anos, sabe que é exatamente isso. É uma incerteza, sempre haverá incerteza na medicina, entendeu? Nunca terá isso peremptório e isso pode fazer, isso não pode fazer definitivamente. Vou dar um exemplo. O paciente lê a bula de todo o remédio que a gente prescreve, ele não vai tomar mais remédio nenhum, não é verdade? Tá certo? Só pelas contraindicações. Só pelos efeitos colaterais, pode dar isso, pode dar aquilo. Por quê? Porque a gente, nos estudos, nos ensaios clínicos que fizemos, reparamos que tem esses efeitos e precisamos alertar os médicos e a população. Mas quando eu prescrevo um remédio, eu sei que o risco do paciente ter um evento adverso é muito pequeno e os benefícios são imensos. Então, o risco-benefício vai ser muito alto para o benefício contrário a um eventual risco que ele tenha. Tá? Então, isso é importante para que a população não fique tão angustiada, porque nós estamos utilizando na USP, na UERJ, na Unifesp, na UFRJ, em todas as universidades, todos os institutos, Fiocruz, todos os institutos de pesquisa, no mundo inteiro, estamos todos discutindo isso diariamente, debatendo, produzindo novos dados, novas evidências, novas informações, e com isso, né, reduzindo alguma incerteza que ainda é grande, mas tem diminuído cada vez mais, graças ao poder da ciência. Doutor Roberto Medronho, eu tenho só uma pergunta. Aliás, a respeito de bula, tem aquela máxima de que as bulas são escritas por advogados, né? Não por médicos. É verdade. Já se cerca ali. É o laboratório dizendo para você, você vai tomar esse remédio, mas você sabe de tudo que você pode dizer com esse remédio. Então não vem me processar. Exatamente isso. Claro. Agora o que eu queria saber do senhor é o seguinte. O senhor disse aí, ou seja, como sabemos já de maneira empírica, né, há pessoas que são contaminadas e têm reações leves, outras podem até morrer por causa do vírus, como sabemos. Com relação à produção de anticorpos, eu queria saber se ocorre algo parecido, porque já ouvimos aqui de especialistas que há pessoas que não desenvolvem anticorpos depois de contaminadas. E há pessoas, claro, que desenvolvem anticorpos. Então eu queria saber do senhor, primeiro, se isso é verdade, se há pessoas que não desenvolvem anticorpos, e segundo, se a reinfecção, e talvez até, digamos, a retomada, né, dos efeitos do vírus, né, não exatamente uma reinfecção, se isso se dá apenas com quem não desenvolveu anticorpos. Perfeito. Não. Essa é uma das nossas complicações. Em primeiro lugar, sim, é verdade. O indivíduo pode pegar a infecção. Eu tenho um colega médico, né, que fez o RT-PCR e deu positivo. Já está no terceiro exame de sorologia para dosar anticorpos, tudo negativo. Então, ele teve infecção,
tá? Ele teve a infecção, mas não desenvolveu anticorpos. É verdade, isso pode acontecer, tá? Por outro lado, também pode acontecer o indivíduo ter o anticorpo e ele depois ficar indetectável, né? Agora, não só os anticorpos são importantes para a proteção da doença, mas também a imunidade, que é a imunidade humoral. Os anticorpos a gente chama de imunidade humoral. Mas também a imunidade celular. Ou seja, o indivíduo que teve a infecção, dosou anticorpo, não teve anticorpo, não significa que ele pode ter uma outra infecção, porque ele também tem imunidade celular, e essa imunidade celular pode ser suficientemente poderosa para inibir a replicação do vírus no seu organismo. E a imunidade celular a gente não dosa usando ou nem o teste rápido, nem a coleta sanguínea para fazer a dosagem de anticorpos, entendeu? Então, nós não podemos dizer que quem não tem anticorpo vai ter outra doença, uma outra infecção por coronavírus ou uma reativação da infecção que ficou lá latente. Essa hipótese da reativação, essa não está comprovada. Quero deixar isso bem claro. É uma hipótese que estamos avaliando, mas não está comprovada. A reinfecção, como bem disse no início da reportagem, está comprovada. A pessoa pode ter mais de uma infecção pelo coronavírus. Entretanto, tendo a quantidade de pessoas que adoeceram, né, ou que se infectaram, que é muito maior do que esses milhões que a OMS está em 37 milhões. O número de pessoas infectadas é muito maior do que 37 milhões. E aí, quando o vírus circula em todos esses organismos humanos, né, há a probabilidade de ter coisas muito inusitadas. Mas, sendo um evento raro, nos tranquiliza. Até o momento, eu posso afirmar que este evento não é um evento frequente. E isso traz uma maior segurança para nós em relação ao controle desse processo pandêmico e também à chegada de uma futura vacina. Agora, todos os que forem vacinados estarão totalmente imunizados? Nem sempre, como eu falei anteriormente, a própria vacina do sarampo não assegura 100% de eficácia em todos os que tomarem a vacina. Dr. Roberto Medronho, epidemiologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Roberto, o senhor compôs algo aí ao longo da pandemia? Eu estava compondo uma música com o meu parceiro de 30 anos, que é o Noca da Portela, né? Estávamos compondo, sim, uma música, mas ainda não saiu. Ah, é? Para quem não sabe, o Dr. Roberto... Muito, né? O Dr. Roberto é um compositor, tem como Noca da Portela um dos principais parceiros. Levantando o Astral é um dos sambas, uma das composições, Pureza e Pecado, tal, outra da Leila Diniz, tem várias coisas legais. O senhor não está no dicionário Cravo Albim à toa, né, doutor Medronho? Ninguém vai para lá à toa, viu? É porque eu queria ser maestro. A verdade da minha vida é essa. Aquela música de Paulinho da Viola, tinha eu 14 anos de idade, quando meu pai me chamou, perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina e engenharia, tinha eu que ser doutor. Né? Aconteceu na minha vida. Na minha vida aconteceu isso. Quando eu disse para o meu pai que eu queria ser maestro, ele bateu assim com o murro na mesa e deu de risco. Você está pensando que para sustentar vagabundo? Imagina 45 anos atrás, alguém chegar para o pai e falar: papai, eu quero ser músico. E aí ele pergunta: mas trabalhar você não quer, né? Exatamente. Aí mudou a minha vida. Eu sou muito grato a ele hoje por isso, né? Obviamente. Talvez eu fosse um músico de bares, né? Que todo mundo vai pro bar, não é para ouvir o músico que está tocando seu violãozinho, né? Vai para beber, para paquerar. Talvez eu pudesse ser um desses coitados aí eu tenho muito admiração por esses colegas, mas eu realmente não seria, provavelmente, um Chico Buarque, Caetano Veloso, com certeza não. Mas está aqui. Obviamente eu verei um médico. Não, mas já que a intenção era ser maestro, então o sarrafo é outro, é Tom Jobim, né? Exatamente, é outro nível, né? Doutor Roberto, muitíssimo obrigado aí pela atenção com a Rádio Bandeirantes, boas composições aí, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho para vocês e boa tarde a todos os ouvintes. Valeu, até logo. Muito obrigado.